Bom, quando a gente fala em morar na Europa, acho que a primeira coisa que todo mundo começa pesquisando é sobre os custos de vida, ou pelo menos era isso que eu fazia, né? Quando eu botava assim, custos de vida em Portugal em 2023, em 2022, enfim, eu sempre pesquisava essas coisas porque a maioria das vezes era um assunto que me interessava bastante. Então, essa daqui é a minha versão, né, cara? Já que eu comecei a produzir conteúdo, também não posso deixar de produzir um clássico desse, pô. Isso aqui é um clássico do YouTube brasileiro, tá ligado? Como todo mundo já sabe, as contas elas são divididas em dois setores, né? Em as contas que você paga e as contas que você não... Brincadeira, pô. Em contas fixas e em contas variáveis. Em contas fixas é aquela coisa, né? Não dá pra fugir, infelizmente. A não ser que você mora aí no meio do mato, não deva nada pra ninguém, o que na maioria das vezes não é verídico, não é possível. Então, nas contas fixas, o que a gente tem aqui é o arrendamento. E para contextualizar todo mundo, para quem está vindo agora por esse vídeo, eu moro com a minha esposa e mais um casal de amigos. Então o aluguel aqui é dividido para 4 pessoas, tá? Não só o aluguel, mas a água, o gás e a internet também é dividido para 4 pessoas. A água no apartamento aqui a gente não precisa pagar. Então é um custo a menos que a gente tem. Tá bom, então vamos lá. Começando pelos gastos mais pesados, os gastos que mais sugam aí o nosso orçamento, que é o aluguel. De aluguel aqui a gente paga 1.200 euros, ou seja, 600 euros é o que sai do meu bolso para poder morar nesta linda casa, que inclusive eu nem fiz um tour para vocês, mas é porque agora ela também está desarrumada, então eu não vou mostrar. E esse vídeo também não é para isso. Então eu pago 1.000, na verdade nós pagamos 1.200 euros e 600 euros é o que sai do meu bolso. Então bota aí 600 euros para conta. Vou até anotar aqui que é para eu não me perder. E nem vocês também se perderem, né? Porque se eu me perco, filho, na hora de editar, vocês também vão se perder. Então pronto, vamos lá. 600 euros aqui de aluguel. É o que a gente paga. Com comida. Comida também é um dos gastos aqui que particularmente eu não gosto de economizar. Embora em alguns casos, em alguns meses seja necessário. Porque o meu salário ele não é fixo, ele vai depender de quantos dias eu trabalho no mês. Mas o que eu tenho gastado de comida atualmente é entre 500 a 550 euros por mês. Lembrando que isso é para mim e para minha esposa. Então, vamos arredondar aí, 500 euros por mês é o que eu gasto com comida, que eu falo assim, o mercado, né? A gente vai no mercado, geralmente esse dinheiro assim que eu recebo eu já deixo separado lá para poder fazer, para poder, enfim, estar organizado, né? Deixar o dinheiro pelo menos da comida não pode faltar, pô, pode faltar qualquer coisa, mas aluguel e comida não dá. Então, outros gastos também que são fixos é energia e internet e o gás. O gás aqui a gente paga a cada 2 meses, então vou deixar a média de quanto é que a gente vem pagando. Mas energia aqui, eu já recebi até a fatura desse mês, e energia veio de 60 euros, que é bem baratinho. A internet a gente paga 30 euros. E gás, a cada 2 meses a gente paga aproximadamente aí 120 euros. Então vou deixar somado isso tudo aqui. Internet a gente paga a internet dos telemóveis, dos chips. Então pago minha internet e a internet da Lisa e também racho a internet de casa, que a gente paga junto com os meus amigos. A internet de casa, que é a fibra, o Wi-Fi, enfim, essa coisa toda que todo mundo já sabe, é 30 euros por mês, então fica 15 euros para cada um. Baratinho na internet, só que ela podia ser melhor, velho. A internet do Brasil, na Paraíba, era melhor do que a minha internet aqui na Espanha. Pode ter certeza que é. A internet do chip, no meu plano, eu pago 15 não, agora é 12 euros por mês. E no plano de Lisa, eu pago 7. O meu plano, ele é mais caro porque eu tenho mais gigas, obviamente. Então, eu tenho um plano aí de 120 gigas. Poderia ficar com um plano de 240 gigas, só que não é necessário. Às vezes eu nem chego a usar isso tudo. E quando eu não uso esses gigas, ele vai se acumulando conforme o tempo passa. Então, enfim, não preciso de mais. E o da Lisa, se eu não estou enganado, acho que é 60 gigas que ela tem. Mas como ela vive dentro de casa e aqui tem Wi-Fi, é só para, enfim, sair de casa, ter internet, essas outras coisas. Então, 15 euros é o que sai do meu bolso da internet fixa, mais 12 euros do meu plano, mais 7 euros do de Lisa. Então já bota aí quanto é que vai dar. 34 euros é o que eu gasto com a internet.
Pronto. Aí, também temos o inglês. Inglês aí para quem pensa em morar na Europa, já recomendo aí desde já você começar a estudar bastante, porque é muito necessário, mais do que você imagina, e se você tem, te dá vantagens muito significantes sobre as outras pessoas que não têm, tá? E quando eu digo do inglês, eu não estou falando do enrolation, eu estou falando de você conseguir conversar, de você conseguir participar de uma reunião, de você de repente conseguir ter um trabalho como vendedor ou um trabalho remoto de casa. E ter essa língua te ajuda muito. Principalmente se você tiver outros, tipo francês, espanhol, alemão, isso tudo é muito válido. Enfim, de inglês eu pago 51 euros por mês. Antes eu pagava mais porque eu tinha mais aulas na semana, só que agora eu estou com menos tempo. Então a frequência de aulas diminuiu, consequentemente o valor que eu pago também diminui. Então é isso. E de academia eu pago 70 euros por mês, que é a minha academia e a da Lisa. A academia a gente não está indo muito, porque, como eu disse, eu estou sem tempo, estou trabalhando 1 hora a mais todos os dias, e quando eu chego em casa a academia está basicamente já fechando. Então não dá tempo de eu chegar, tomar banho, comer, me arrumar e ir para academia. Aí chegar lá fazer só um treino de 30 minutos. E também não dá tempo de acordar antes do trabalho para ir, porque a academia abre de 8 horas da manhã. Então, pronto. E aqui nós fechamos com as contas fixas. Aluguel, comida, energia, gás, internet, inglês e academia. Essas são as contas que não mudam, pelo menos não para mim, aqui durante esses meses que eu estou morando aqui na Espanha. E aí nós vamos para a parte difícil agora, né? Que é a parte muito complicada de mensurar. Bom, e a parte mais difícil agora que são os gastos variáveis. E esses gastos aí, como o nome já diz, eles vão variar de mês a mês, claro, né? Obviamente. Mas enfim, por enquanto, o que eu tenho de gasto variável é por conta da cotação. Eu tenho um empréstimo que eu pago no Brasil, e aí esse empréstimo é um valor bem salgado. Fica em torno de 470 euros por mês, que é o que eu pago. As saídas, então, como eu trabalho bastante nos finais de semana que eu estou livre, eu gosto muito de sair para comer e agora está sendo o gasto que eu mais, um dos gastos mais altos, né? É o gasto assim que eu, putz a merda, velho, preciso muito melhorar nisso. Que é, enfim, comer fora de casa. Eu só saio de casa para comer, sou desse time. Se for para sair de casa e não comer, eu não saio, eu prefiro ficar em casa. E aí, por conta disso, o meu salário, ele acaba sofrendo aí os impactos, né, velho, dessas minhas escolhas. Então, de saídas aí, restaurantes, uma média por mês, eu costumo gastar entre 300 e 350 euros. É um valor bem considerável, tá? Se você for parar para pensar. Mas, enfim, quando você acaba trabalhando muito, você acaba meio que querendo compensar em viver outras experiências de algum outro lado, né? Então, quando você passa assim 11 horas por dia trabalhando, 10 horas por dia, 6, 7 dias por semana, quando chega o momento de você descansar, você não vai querer poupar muita grana. Então, precisa ter a cabeça muito, muito em dia para conseguir ficar preso nessa rotina sempre, 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 sempre conseguir economizar em todos os lados possíveis. E quem consegue eu admiro muito. Por enquanto não tem sido o meu caso aqui. Bom, de barbeiro, dependendo aí de quantas semanas tem no mês, eu costumo gastar em média 40 euros por mês. Então eu costumo cortar o cabelo a cada 2 semanas aproximadamente. Meu cabelo cresce bem rápido. E é o cabelo e a barba que eu faço junto. Se fosse só o cabelo, eu ia pagar metade do preço. Bom, e no total de tudo, de todos os gastos aí, fica 1.967. Deixa eu contextualizar vocês aqui também. Eu trabalho sozinho. A minha esposa, ela tá estudando programação. Ela tá fazendo um curso. E aí, como eu trabalho sozinho, todos esses gastos são o que saem do meu bolso. Pode ter ficado meio confuso a parte do aluguel, mas só relembrando, eu moro com amigos, então a gente acaba dividindo os gastos que podem ser divididos, como aluguel, internet, o gás e energia. As outras coisas que eu falei aqui é tudo que sai diretamente do meu salário. Então o aluguel é 1.200, eu pago 600 e a água, gás, luz, internet, etc. É tudo isso que eu deixei aí listado para vocês, tá? Todo o valor que está aparecendo na tela é o valor que sai do meu bolso. E esses gastos, eles podem ser menores se você morar em um quarto, se você morar em uma habitação, como eles falam aqui. Só que, enfim,
tem todo o agravante aí de você morar em um quarto, né? Que é o quê? Você mora em um cubículo, mano. E eu passei um tempo morando em quarto. Foi uma experiência legal. Eu tive contato com outras línguas, tive contato aí para poder treinar mais o meu inglês e etc. Mas ter o conforto de morar em uma casa só sua é muito diferente e só quem é imigrante vai conseguir entender do que é que eu tô falando. Morar em quarto e morar em um apartamento só seu é outro tipo de experiência. Te dá muito mais privacidade, te dá muito mais paz no geral, né? Comida também é uma parte que sim, dá para economizar bastante, tá? É como eu disse, como eu trabalho bastante, alguns pontos eu não quero economizar. Eu quero, enfim, poder comer o que eu gosto de comer sem ficar me preocupando muito em comprar as coisas mais baratas, em comer menos, enfim. Não é esse tipo de coisa que eu venho passando por aqui. Mas se você quiser economizar, é possível sim, cara. Eu acho que dá facilmente para você conseguir chegar em uns 300, 400 euros por mês para duas pessoas tranquilo, tá bom? Então só relembrando, esse vídeo aqui é baseado na minha realidade. O valor que eu ganho aproximadamente é entre 2.600, 2.800. Então desse valor que eu pago de contas fixas, sobra sim uma parte da grana. E essa parte da grana aí, ela vai muito para as saídas, para as viagens que às vezes a gente costuma fazer. Às vezes acontece alguns imprevistos, como por exemplo a gente teve que viajar para Portugal por conta da documentação que estava lá e precisava ser pessoalmente. Então, enfim, imprevistos acontecem e é por isso que as contas elas precisam ser separadas nesses dois formatos, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse tipo de vídeo informativo ou educativo te agrada, te interessa, tu quer saber mais sobre isso, sobre como é viver aqui na Espanha, já sabe o que fazer, né? Comenta aí embaixo, me diz o que achou, deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima semana.